tentar fazer com que os nossos hormônios e que nós envelheçamos de uma maneira melhor. E para isso nós vamos ter que tomar algumas atitudes. A aula que eu tive de inflamação intestinal, eu fiquei deprimida, parecendo que uma semana estudando online, quando chegou o domingo, e agora, o que eu faço? Primeiro, que tanto de alimentação errada, os alimentos que são inflamatórios, eu tenho certeza que vocês falam sobre isso aqui. E agora, como cuidar da nossa saúde? Remover aquilo que é inflamatório, então assim, açúcar, carboidrato o menos possível, dando qualidade, carboidratos de qualidade, né? Vocês devem falar sobre isso aqui. E remover açúcar na medida do possível, lactose e glúten. O glúten tem sido alvo de vários estudos nos seres humanos como causador de artrite reumatoide, lúpus, essas doenças que têm aparecido assim, que todo mundo diz, é uma doença autoimune. Às vezes, ao fundo de base está sendo o glúten. E é muito mais difícil parar de comer glúten, é difícil cortar o glúten faz em tudo. Né? Então, assim, passa por isso, de remover. O sono, Michel falou, o sono é super importante. Quando a gente dorme, está produzindo melatonina. A melatonina tem mais de... A melatonina para induzir sono? Não. A melatonina tem mais de 70 funções no nosso organismo. Antioxidantes, prevenção de câncer, aumento de imunidade. É uma série de funções que, às vezes, a gente desconhece. Então, para a gente ter saúde e longevidade, então, às vezes, assim, hoje em dia a gente pode lançar a mão de mapeamento genético, controle da inflamação crônica, subclínica, que é o que a gente está falando, de remover esses alimentos que sejam altamente inflamatórios, mapeamento genético também, na sua sensibilidade ou não, mas, assim, tem coisas que não são acessíveis no dia a dia na medicina. Então, o que é acessível, a gente vai lançando mão. Qualidade de água. Então, a água que nosso corpo é mais do que 60% água. Então, hidratar e a qualidade da nossa água vai interferir em todas as nossas reações químicas. Modulação hormonal. A modulação hormonal ela pode ser feita, como a gente falou, desde o uso da melatonina, melhorar o nosso intestino, desbiose, que aumenta a serotonina. A atividade física, quando a gente faz, a gente está modulando o hormônio. Quando nós estamos fazendo atividade física, a gente está fazendo produção de, ainda mais que impacto, você produz substâncias que são rejuvenescedoras cerebrais, são prevenção de Alzheimer, tem estudos sobre isso. Não é uma coisa assim, sem ter estudos e estudos com força para isso. Então, fazer atividade física, manuseio do estresse, isso é tão difícil, não é? Manusear estresse. Porque às vezes você está num momento de vida criando filhos com algum tipo de problema. Hoje em dia as pessoas mais maduras estão cuidando de pais doentes. Então você gerenciar, quem você pode gerenciar em termos de alimentação, cuidados e se manter saudável enquanto você cuida do outro. Se você não tirar esse tempo para você, você não vai cuidar ninguém dos seus pais e vai entrar no mecanismo de adoecimento. Detoxicação, que é aquilo que a gente falou num esquema também, às vezes tem um detox hepático, detox de metais pesados. Gente, é assustador. Quando eu vi algum pedido de algum colega nutrólogo, assim, arsênio, mercúrio, na minha ignorância, eu falei, por que dosar arsênio no sangue da pessoa? Aí, o que é? Arsênio, arroz tem arsênio. Tem tantas substâncias tóxicas nos alimentos que nós ingerimos. Então, assim, o mercúrio nos peixes em alta concentração. Então, nós estamos sendo alvos. Ômega 3, quando tomar ômega 3, prestar atenção na qualidade desse ômega 3. Ele tem certificado de não contaminação por mercúrio. Porque a gente, na ignorância, é mais barato e às vezes o mais barato não tem esse selo de certificação. A dieta personalizada, estilo de vida e suplementação nutracêutica e entra, vitamina C. Agora, por que as vitaminas são importantes? 30% dos nossos alimentos de hoje, fora a presença de agrotóxicos, tudo, 30% tem menos 30% de nutrientes que se tinha 10 anos atrás. Então, zinco, cobre, selênio, tem menos. Então, por isso, porque quando alguém
Então, o que os hormônios fazem? Quando a gente pensa assim em hormônio, eu gosto sempre de imaginar uma figura do ser humano. Nós temos no cérebro hipotálamo, hipófise, aqui na região cervical a tireoide. Nós temos as glândulas internas, né, ovarianas, os testículos. E o que nossos hormônios fazem? No cérebro a gente coordena no hipotálamo e na hipófise o funcionamento de todas as outras glândulas. Suprarrenal, tireoide, o funcionamento de testículo, funcionamento de ovários. E qual que é a função? A função é desde... Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre hormônios. Começamos agora. E aí falando sobre a importância dos hormônios na manutenção da nossa saúde. Então é desde um controle da nossa homeostase, a imunidade, atividade sexual, e a gente pensa em desejo, libido, vontade, humor. Então, assim, nós temos produção de serotonina, de endorfinas. O nosso intestino hoje ele é visto como segundo cérebro. Um intestino inflamado, um intestino doente por alimentação inadequada, e às vezes nós não vamos ter um bom humor. TPM, endometriose, tudo isso tem uma correlação com o nosso intestino. O sono, né, o sono que qual hormônio que produzido enquanto a gente dorme? Melatonina. E a gente da domina, a gente dorme muito tarde, fica com influência de tela muitas horas e não consegue desligar direito. E às vezes a mulher, um casal, né? Um dorme e o outro fica com a televisão ligada, quer dizer, todo mundo dormindo no mesmo quarto. O cérebro não consegue, a audição não consegue distinguir o que é real, o que não é real. Então você está dormindo e você está ouvindo tiros, está ouvindo guerra, está ouvindo filme de terror, aí acorda nos dias seguintes, acordando cansado. O dia não rende, atividade física não rende, porque o sono não está sendo um sono de boa qualidade. Isso quando não tem outros mecanismos, né? A apneia do sono, relacionado com a obesidade e outros problemas. Então, o bem-estar físico, a resistência muscular, a massa muscular, tudo tem a ver com o nosso sistema endócrino. Quais são os principais hormônios quando a gente fala assim, em ser humano de uma maneira geral, né? Nós temos estradiol, estriol, estrona, mulheres, homens também têm esse nível, né? Como que é o nome? O Fábio estava falando que quando ele estava com sobrepeso, ele estava com dosagem de prolactina alta. Sobrepeso? É. Tá de brincadeira. Não, era mais isso. Eu fui delicada. E ele estava assim, mas eu vou mostrar uma foto dele. muito legal. Parabéns. Então, assim, esse adoecimento que você estava, seu organismo está todo alterado, né? Além da inflamação, a gente não dosa normalmente, medicamente, a gente não dosa as ocitocinas, os inflamatórios. A gente não dosa, os convênios não permitem, mas provavelmente se tiver uma inflamação muito alta, homocisteína alta, PCR alta, insulina alta, prolactina, o testículo não produzindo testosterona direito, e aí aumenta uma desordem metabólica. Então, insulina, cortisol, estresse, a pessoa está muito estressada, não dorme direito, dá muito plantão, fica aquela vida sempre estressada. Primeiro, a suprarrenal dela vai produzir muito cortisol. E depois vai ficar com baixa de cortisol. E aí a pessoa fica sempre cansada, mas o seu nível de cortisol está bom, mas não é a exaustão da produção, igual. Cortisol é aquele hormônio que a gente recebe para a gente correr. Nós, quando primitivamente era caçar, o ser humano veio para caçar, não é para ter tudo tão fácil como a gente tem hoje, que a gente não anda, não come comida abundante, calorias abundantes. Então a gente recebia essa carga de estresse para, ou a gente matava uma fera ou morria. Então tinha esse instinto. E agora o estresse, as feras são outras, né? Só que a gente enfrenta essas feras sem ter um gasto de energia física.
o hormônio do crescimento, o hormônio B, vitamina B não é vitamina, é um hormônio. Hoje os homens é considerado antagonista da melatonina ou não? Não. Aí você fez uma A boa gente ouve pergunta. muito isso. O que acontece? A melatonina ela pode ajudar a regularizar o nível de cortisol. O DEA, que é até um suplemento alimentar, que é o deridoepiandrostenediona, ele é uma substância que ele é precursora de pregnenolona, aquela cadeia de hormônios todos para chegar na estradiol, testosterona. Ele ajuda a regularizar o nível de cortisol. E tanto é que hoje, quando a gente suplementa, quando existe, a gente não indica para suplementar de dia. A gente pede para suplementar à noite junto com a melatonina. Agora, não adianta nada uma suplementação se a pessoa não está fazendo higiene do sono, não está dormindo direito. Não é a melatonina que vai fazer milagre, é aquele conjunto de medidas que você vai tomar e vai manter. Porque, assim, manter-se nos bons hábitos, manter-se na disciplina das escolhas, isso é difícil. Aí a gente está falando dessa linha, né? Falamos do DEA e da testosterona. Aqui é um gráfico sobre, como eu sou ginecologista, é um gráfico falando sobre a parte menopausa, pós-menopausa, perimenopausa. Aí o que acontece? A idade, vocês querem falar sobre isso? Querem que fale sobre esse slide? Acho que sim, né? Então, o que é o período perimenopausa? A mulher menstrua em torno de 12, 13 anos de idade, a maioria de nós. E aí a gente, nas menstruações, a gente vai, os ciclos ovulatórios, a gente passa a nossa parte de vida que chama menarquia, que é a parte ativa, que a gente consegue ter filhos. E depois, em torno de 35 anos até uns 50, existe um período que se chama perimenopausa. Hoje é o período que antecede a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é quando a gente fica um ano inteiro sem menstruar. Então, assim, eu vou com aquela irregularidade menstrual, não é menopausa. Menopausa é quando fica um ano certinho sem menstruar. E aí, nós vamos passar mais do que 1/3 das nossas vidas no período pós-menopausa. Já pensaram nisso? Então, assim, 50 anos nós entrando por volta. A mulher latina por volta de 47, 50 anos. Ela vai entrar na menopausa. E ela vai passar mais de 1/3 da vida dela na pós-menopausa. E como nós vamos envelhecer nessa pós-menopausa? Bem. Como nós vamos ficar bem? Aí tem um questionamento. Existem mulheres que aos 30 começam a usar, no caso o DIU, aí usa 15 anos, 20 anos, então ela nem passa por esse período. De menstruação, não. E nem sente essa sensação, Nem essa sente. situação é como se isso não existisse na vida dela. Quando ela faz junto com o ginecologista um acompanhamento, Sim. vai suplementando as coisas, ela não percebe. Ela não sente. Ela pode não perceber. Mas E aí, como é esse pós? esse pós tem que continuar. Porque o pós, eu não tenho útero, então, se não tem útero, você não vai sentir a ausência de um ano de menstruação, porque ou tu está usando DIU, ou está usando gestrinona, ou está usando alguma o próprio anticoncepcional oral. Eu não sou também, aliás, assim, eu não sou adepta de anticoncepcional oral. Quase todas as minhas pacientes de 20, 15 anos que chegam comigo usando anticoncepcional oral, independente de estar peso, sobrepeso ou não, eu geralmente falo, vamos tirar. Primeiro, que quem tem namorado e marido usa anticoncepcional está usando uma coisa que atrapalha a libido. E o princípio bom da boa medicina, da boa prática, é a gente não causar danos. E é esse anticoncepcional. Agora, uma adolescente está começando a vida sexual, tá com aquela coisa toda, aquela energia toda. Aí eu falo, bora usar um anticoncepcional. É muito mais hormônio uma gravidez fora de hora. É muito mais impactante na vida dessa menina. E assim, aborto não é
eu acho uma maldade. Tem que avaliar com o ginecologista e pensar, conversar alguma coisa. Agora, tem pacientes que usam, e as minhas pacientes geralmente, eu sempre coloco um DIU com hormônio, que é o que você até falou. O DIU com uma quantidade mínima de hormônio, ele é tão pequena a quantidade de hormônio, que ele vai ter uma ação basicamente, praticamente, suspendendo a extração, em alguns casos, a maioria das mulheres, e não suspende função ovariana. Então, o seu ovário continua produzindo testosterona. Então, você tem o seu organismo, aí tem algumas pacientes, eu usei um DIU de hormônio, enchi de acne. Comecei a entrar com acne, enchi de acne, eu não tinha acne. Por que ela não tinha acne antes? Antes ela usava anticoncepcional, o anticoncepcional bloqueia a função ovariana, a pele fica linda de Barbie, e na hora que tira, que o ovário está funcionando, ela está com sobrepeso, ela está comendo mal, ela vai encher de acne. Mas não é o DIU, são os hábitos que ainda não incorporou na alimentação. Mas, o que a mulher começa a sentir, o que ela pode sentir antes desses 50 anos, que é a perimenopausa? Ela pode sentir muitas vezes fadiga, alteração de padrão de sono, TPM, não tinha TPM, começa a TPM. Querem matar ou morrer nesse período, que é uma coisa, uma distância muito tênue entre uma coisa e outra. Aumento de apetite para doce na fase perimenstrual. Então, assim, ela começa a ter algumas alterações. Ganho de peso, retenção de líquido. Ela começa a ter um pouquinho de insônia, pode ter alteração de insônia. Isso no período perimenstrual. Só que isso vai acontecendo lentamente. Ela não vai percebendo, o parceiro não vai percebendo. Tá? Alteração de libido. Alteração de libido numa relação monogâmica, que tem muito tempo de estar juntos, é muito comum a rotina interferir na libido feminina, né? Então, assim, quando vocês forem ao ginecologista, ou a mulher de vocês for ao ginecologista, a primeira coisa assim, conversar o que está acontecendo, se está usando um remédio antidepressivo, remédio para dormir, tem uma série de medicamentos que podem alterar libido, inclusive o contraceptivo. Então tem que prestar atenção nisso e tentar, junto com o ginecologista, uma solução que não interfira em libido, no desejo sexual. Aí começa a ter, com nossos hormônios, quando eles vão abaixando, vão tendo uma produção menor de estrogênio, a função do estrogênio é vital para o nosso organismo. Desde o cérebro até, tem receptores no nosso corpo todo. Então, a gente tem até 50 anos, até entrarmos na menopausa, nós temos os mesmos fatores de risco para doença cardiovascular que os homens. E os homens, aliás, os homens têm maior, por conta da testosterona. E a partir da que a gente entra na menopausa, a gente praticamente nos igualamos aí em risco de doença cardiovascular. Então, aqui o que a gente vai falar. A função, aquilo que a gente falou do metabolismo. Uma das coisas que acontece quando a gente está entrando, usando DIU, quando a gente vai entrando nesses 40 e nessas alterações hormonais, o que acontece é o colesterol aumenta. Aí a mulher fica assim, puxa, eu nunca tive tanto colesterol alto, meu colesterol está ficando alto. Por quê? O nosso organismo é inteligente. Matéria-prima, o ovário não está produzindo hormônio. Matéria-prima para hormônio é colesterol. Aí vai o colesterol, ele vai aumentar o perfil lipídico dessa mulher para que o ovário produza. Só que o ovário está caminhando, né? E aí isso é uma coisa que acontece. Aí é nisso que entra às vezes por que a suplementação, né? Aí a suplementação, o DEA, que eu particularmente eu gosto do DEA, com cautela em doses bem pequenininhas. Ele vai ajudar um pouquinho nessa regularização, junto com a atividade física, com a dieta adequada e vou não ter contraindicação, a reposição hormonal, propriamente dita. Aí a gente viu a função do estrogênio, gente, função do estrogênio, desde a mediação de serotonina, colina cerebral, ele tem prevenção de Alzheimer. E vou contar para vocês uma coisa, sabe aquelas ondas de calor que as mulheres têm na menopausa? Isso é uma
é uma irregularidade no sistema termorregulador, que é o hipotálamo do cérebro, e isso, quando acontece essa sensação, estão morrendo neurônios. E está associado, quem tem muito fogacho, com maior chance de Alzheimer e demência. Então, olha, ele melhora a resistência à insulina. Agora, não fica triste quem tem fogacho, porque quem não tem, quando chega comigo, doutora, eu não sinto nada, eu não sinto nada na menopausa. Eu falo assim, olha, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Eu fico triste. Então, isso eu vou te falar, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Feliz porque você não está sentindo. Mas triste, mas sabe por quê? Porque tudo que acontece com a mulher que sente fogacho está acontecendo com você. Só que quem não sente nada não adere ao tratamento. Agora, quem sente? Quem está com depressão, quem sente ondas de calor, porque no nosso corpo, o que vai acontecendo a deficiência de estrogênio, a nossa insulina, ganho de peso, nosso metabolismo de insulina, nossa massa magra, colágeno, artérias, envelhecimento e endurecimento e instalação de aterosclerose, a deposição de proteínas cerebrais que vão danificar a memória, neurônio. Então, todo o processo está acontecendo. Agora, quem sente sintomas, por exemplo, eu estou com depressão, meu casamento está ruim, aí essa mulher, eu acho melhor que ela vai aderir ao tratamento. Agora, quem não sente nada, que está acontecendo tudo, está igual um iceberg, a pontinha, e lá embaixo está igual a outra, só que ela não sente nada, é mais difícil. Agora, o que é o catabolismo muscular? Depois de uma certa idade, o Michel sabe muito bem disso, existe uma perda muscular muito mais importante, então a suplementação junto com o exercício, ela se faz necessária porque o idoso começa a ter sarcopenia, que é perda muscular por deficiência de hormônio. Ele estimula a síntese de miosina, que é músculo, e também o sono REM, que é aquele sono mais profundo. Tanto é que uma das coisas que melhoram quando a gente instala a reposição hormonal é a qualidade do sono. E uma outra coisa, reduz catarata. Nós vamos falar outra coisa também, a pessoa que, não só benefícios cerebrais de catarata, perdas dentárias estão relacionadas com deficiência hormonal, osteopenia, osteoporose. Aí, o que deveria, então assim, o que acontece, né? A composição do nosso corpo, ele vai alterando. Quando a gente entra na menopausa e não faz a reposição hormonal, não faz o acompanhamento com dieta, existe uma perda natural da cintura, que a gente fica com mais retenção de gordura aqui, por conta desses metabolismos que ficam alterados, né? Na insulina, altera essa composição. Aí é o que a gente falou sobre o objetivo seria da TRH, que é que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde está extremamente preocupada. A nossa medicina é muito baseada em tratar doenças e não em prevenção. E isso vai ter que mudar, porque a conta não vai fechar. A gente vai chegar aos 80, 90 anos, como nós vamos chegar vai depender do que a gente está fazendo hoje, em termos de alimentação, de atividade física e também uma reposição hormonal, caso ela se faça necessária. Para a gente envelhecer, mas não tão acelerada, não com uma qualidade de ossos ruim, com fratura, com mobilidade. É só a gente pensar no idoso que tem mais próximo de vocês, com 80, 90 anos, e é o que a gente não quer chegar. Não vai fechar uma conta no sentido também assim, de saúde, nem de previdência e nem de gastos públicos. Então, eles estão já começando a sentar e discutir para mudar o tipo de abordagem na atenção primária mesmo de saúde. Então, o objetivo, toda vez que a gente faz uma reposição hormonal, a Neila me conhece muito bem, rastrear câncer. Então, todos os exames que a mulher tem que fazer naquela faixa etária, eu geralmente eu faço isso, qualquer que seja a faixa etária, tem os exames que são pertinentes daquela faixa etária. Então, exames, vacinas, né? Então, por exemplo, a vacina contra o HPV, não sei se vocês já ouviram falar, mudou. Hoje, o HPV, a vacina, ela não é feita só em para adolescente. As mulheres maduras, elas podem, por exemplo, às vezes trocando de parceiros, ou elas podem e devem ser orientadas. Eu já tive uma lesão no colo.
A orientação do Instituto Nacional de Câncer é que faça vacina, né? E uma outra coisa é a genotipagem para HPV, né? A gente não faz a citologia mais comum, a gente faz a genotipagem. Poxa, eu tenho um parceiro só e a genotipagem deu positivo. Não quer dizer que alguém por cerca, não tem que ficar preocupado. Existe uma contaminação ao longo da tua vida sexual, pode ter sido lá com o primeiro parceiro. E por que é importante saber? Porque tem alguns tipos que são de alto grau. E alto grau que é alta relação com câncer. Não só com câncer de colo, câncer de vagina, câncer de boca, câncer de ânus, câncer do intestino e câncer de estômago. Então, assim, é uma preocupação. Então, fazer uma TRH, ou então fazer um acompanhamento, ele tem que ser bem abrangente. E falando já um dos sintomas que a mulher sente, às vezes, no período perimenopausa, é síndrome urogenital. Aquela mulher nunca teve infecção urinária, começou a ter infecção urinária de repetição, ardência, por conta da atrofia vaginal, que começa a ter uma atrofia. Gente, quem olha a própria vagina com espelho? É uma coisa muito escondida, a gente não consegue, não é uma coisa corriqueira. O homem tudo é externo, muito mais fácil o autoexame e tudo. A mulher não, ela começa a sentir uma coisa, ela acha que é candidíase, ela acha um tanto de coisa, mas na verdade às vezes é uma síndrome urogenital, deficiência hormonal nessa região íntima. Eu não quero usar reposição hormonal, mas a notícia de um creme vaginal deve usar, porque senão a incontinência urinária vai estar aí e também as infecções urinárias. Idoso faz infecção urinária, eu tenho um idoso acamado em casa, considerar a possibilidade dele usar esse promestrino, que é um estrogênio que ele tem baixa penetração só no uso só vaginal. Por quê? O idoso faz sepse, que é infecção generalizada sem ter febre, sem ter alteração nenhuma. Então, assim, até a forma do cuidar passa por essa prevenção. Aí a gente já falou da melhora da sexualidade. Minhas pacientes de 70 e poucos anos, eu mandei um outro dia para o Pablo, que ela estava com queda de cabelo. Ele falou: Raquel, o que é aquilo? Como que ela está desse jeito com 74 anos? Eu achei que ela estivesse mentindo na idade. Atividade física, alimentação, faz a reposição em forma transdérmica. Há 23 anos ela é um paciente só transdérmica. E está super bem, dura, duríssima, com o dela. Eu falo, não acredito. Ela toda, mas fazendo a reposição com atividade física. E casou-se, 3 anos atrás, encontrou o amor da vida. Eu falava com ela, você me esperando. Então, olha, o que tem de pesquisa e de estudo já em andamento? O que o hormônio ele pode fazer? Prevenção de câncer coloretal, saúde oral, visão, sistema nervoso. Aí a gente está falando também do que acontece nessas... que a gente falou, o que acontece com o hormônio como um todo, né? Aí a gente fala, né? Por que acontece essa relação? Que doença cardiovascular, paciente, homem ou mulher, obeso, com obesidade visceral, aumento de níveis de estradiol, sedentarismo, ele vai aumentar, vai diminuir a testosterona dele e vai aumentar o risco para doença cardiovascular. Osteoporose, a gente falou. Quem não sabe, eu já falo que tem. Sério? Na época com Covid ou sem Covid? Antes, né? Olha, pode gravada desse dia. Você está de parabéns, viu? E não para de fazer, nunca. E não tem nem 40 anos. Sim, você era obeso na época, né? Você bateu lá e falou assim, ele tem que voltar, não está na hora. Vamos dar uma chance de prolongamento. Bom, então o que a gente vê, assim, a gente está falando sobre o que faz nos ossos. O estrogênio, ele nos ossos, ele aumenta a construção de osso.
Porque quando a gente entra no menopausa, existe assim, entre destruição, que é aquela remoção, existe destruição, e a construção não é tão feita, e nem usa os agentes. Então precisa de ter um nível mínimo de estrogênio junto com a musculação, junto com exercícios de impacto, para que ocorra essa manutenção do turnover ósseo, que é essa troca de células mortas e melhorando. Essa densometria dessa paciente é incrível. Eu falei, gente, ela está totalmente no verde de tudo. É impressionante. Então, assim, a gente está falando dos sintomas de menopausa, né? Homens também têm andropausa. E o homem é muito durão. Vocês que estão fazendo exercício aqui, vocês estão numa categoria diferente, que são homens que se cuidam e que estão se tratando. A maioria dos homens, eles não se cuidam. A bebida, os amigos vão levá-los sempre para aquela coisa assim, de bebida e sedentarismo, né? Então, a atividade sempre do mesmo jeito, começa a ter acha que o casamento, tanto o homem como a mulher, quando começa a ter alteração na libido, acha que pode ser com o parceiro. Não, a notícia boa, assim, se pastor, padre soubesse o tanto que testosterona faz diferença no casamento, eles iam pregar isso na igreja. E existe uma coisa que se chama síndrome de hipondrogenismo feminino. Isso já é reconhecido pela ginecologia. Eu me formei no ano de 2000, na residência médica, né? Eu formei em 97 e em 2000 já estava com a residência. A gente prescrevia testosterona. Quando eu cheguei em Manaus, eu prescrevia testosterona em forma de propionato. Era quase assim, fazendo uma coisa, prescrevendo droga. E eu sempre prescrevi, a minha sabe, eu sempre prescrevi. Em forma de gel, em forma de Graças a Deus está. Sempre prescrevi. Aí, e sempre, depois eu fiz nunca usei injetável, não sei nem prescrever injetável em mulher, não sei, mas sempre usei em formas dos bioequivalentes, que são, desde 2005 eu trabalho com implantes hormonais, mais ou menos um pouco depois dessa época eu fiz um curso de hormonologia, e aí a testosterona em forma de gel transdérmico, bioequivalente, mais ou menos isomolecular. Então não é para a mulher ficar masculinizada, não é para a mulher ficar com voz grossa, alterar comportamento, nem sexual e nem muscular. E isso também não faz milagre. É um pouquinho para você se sentir bem. Mas num casamento faz uma diferença. Já chegou o paciente no consultório e disse, eu quero me separar do meu marido. Eu não quero, vou transar com outro para saber. Eu falei, não faça isso. Deixa eu te prescrever primeiro a testosterona. Aguenta a mão um pouquinho. Ele me traiu, não sei o que. Não, esquece. Vamos tentar melhorar isso. E aí, muitos casamentos, assim, revigoram. E aí, uma coisa importante sobre testosterona. Testosterona, ela não faz você olhar para o marido que você está há 20 anos e achar que vai partir para cima, se esfregando. Não é assim. Melhora a resposta, porque a mulher tem que trocar a chave na cabeça. A mulher tem uma coisa muito errada, que a gente, assim, errada é comportamental. Foi ensinado para a gente que para o sexo num casamento, para acontecer, tem que estar todo mundo perfeitinho. Ninguém fala com a gente que você está com dor de cabeça, vai ter um orgasmo que passa. Alguém falou isso? Não fala, né? Tipo assim, pelo contrário, se não tiver masturbação para a mulher, tá bom. Ninguém, mãe nenhuma fala, explica. Aí ela não sabe se tocar, não conhece o próprio corpo. E quando casa, acha que o marido tem que adivinhar. É a varinha mágica, não é assim. É uma coisa de intimidade, dela saber o que ela quer, o que ela gosta, como gosta, onde que gosta que se toque. Então, quando eu tenho adolescente no consultório, eu sempre gasto um tempo para mostrar e para conversar sobre a sexualidade. Porque cada idade tem uma demanda. E aí a testosterona, quando a mulher está usando a testosterona, ela acha assim, nossa, agora a doutora fez efeito, aí a mulher chega mais magra, fazendo atividade física, com resposta muscular diferente, disposta. Doutora, teve, mas assim,
A libido melhorou. Eu falei, como assim? O que a testosterona faz? Ela encurta o período de excitação, então você se excita mais rápido e orgasmo mais rápido. Mas nem sempre, se não tivesse essa mudança na cabeça, não vai mudar a procura. Entendeu? Ela muda bastante. Então vamos falar mais. Se for surgindo alguma dúvida, pode ir falando, que a ideia mais é um bate-papo. Aqui a gente também batendo nos efeitos, né, do que o hormônio faz, né? Falando mais uma vez sobre, tem estudos amplos, randomizados, prospectivos, relacionando deficiência estrogênica e Alzheimer. Então, níveis de estradiol com vários tipos de doenças, seguindo com Alzheimer. Aí, o que a gente repõe em mulher? Quais os tipos de reposição? Né? Por exemplo, eu não tenho útero, eu preciso às vezes de usar progesterona. A progesterona tem uma micronizada que é bioequivalente. O útero, existe um tipo de reposição quando a mulher tem útero, existe um tipo de reposição quando ela não tem útero. E a medicina integrativa aborda a progesterona de uma forma diferente. Nem todo mundo vai se adaptar, não é receita de bolo. A gente vê, às vezes, colegas que vendem cursos de hormônios, de informações, não funciona para todo mundo igual. Então, individualizar cada paciente nos sintomas que ela tem, respeitando o organismo dela, a relação dela, a participação dela na terapia é super importante. Progesterona tem muitos efeitos. Um deles seria a questão de fazer uma oposição ao efeito do estrogênio, inclusive com proteção mamária e melhoria do sono. Mas tem algumas mulheres que são sensíveis demais a essa progesterona, tem líquido e não vão ter o mesmo efeito em todo mundo. Então, assim, ter um ginecologista que você converse sobre o que você está sentindo e o que vai acontecer com clareza, eu acho que isso permeia a reposição hormonal muito bem. Aqui falando também de novo sobre a testosterona, a gente já antecipou aí, né? Uma memória, flacidez corporal, que ninguém vai ficar usando coisa para beleza. O tipo de utilização, a forma, os efeitos colaterais são doses dependentes. Mulher é energia feminina. Não é para a gente usar substâncias, e tem mulher que não precisa de usar. Não é nem questão de laboratorial. Você tem que conversar, ouvir essa paciente toda. Não está precisando, vai repor o quê? Sendo que o organismo dela, ela faz exercício, ela está modulando, ela tem um bom feedback, já está com uma boa massa magra, você vai colocar o quê? Né? Então, isso é interessante. Olha, testosterona é interessante, uma coisa de testosterona é o seguinte, é comportamento. Mesmo em baixa dosagem, mulheres que estão assim, que são muito estrogênicas, que estão muito... Por exemplo, eu tinha uma amiga, vou contar uma história de uma amiga mesmo. Ela me separa do marido, uma relação extremamente assim, daquela relação desgastada. Eu falei, e ela muito minha amiga, eu falei, minha filha, tu tá precisando agora, já tá tudo resolvido. Tu precisa de testosterona para decidir. Aí eu fui, conversei com ela, ela já usava, coloquei, e ela realmente conseguiu, uns 3, 4 vezes. Era ruim para os dois. Os dois, depois da separação, cada um encontrou outro parceiro, outra parceira, estão super felizes, cada um no seu momento, mas ela precisava daquele poder de decisão. Existem estudos que mostram que mulheres que têm nível de testosterona mais alto são mais bem-sucedidas, inclusive na profissão e na vida delas como um todo. Bem, testosterona demais, a gente sempre tem que pesar essa energia feminina e masculina. Até em relação com o parceiro, seja parceiro ou parceira, tem momento da relação que vocês vão ter que, a gente tem que transitar nessa, né, o homem ficou muito bravo, a mulher ficar brava também não vai dar certo. Tem os momentos de ter essa troca
de uma maneira que seja coerente e respeitosa para os dois. Não, mulher, não, sou foda. Não, tem que ter essa energia feminina e nada em excesso. Aí tem os valores de referência. A dosagem de testosterona para a mulher, ela tem uma técnica um pouco diferente. Aqui em Manaus só tem um laboratório que faz. Então, assim, eu não me prendo muito em valores laboratoriais. Eu gosto sempre que ela fala sobre impedância, que esse questionário sexual pré e pós-uso, a forma de usar a reposição hormonal, que é o estradiol, testosterona, a própria progesterona para a mulher, ela existe em vias transdérmicas na reposição hormonal, pode ser usada com segurança. Eu gosto muito de implantes, eu trabalho com implantes desde 2005, mas eu não começo as coisas com implantes, porque a reposição transdérmica, se a pessoa tiver efeito colateral, se suspende, né? Tem uma substância que a Tati pediu até para... Aqui a gente está falando dos exames que são todos os exames que a gente faz, complementar, né? Cobram muito os exames que são pertinentes da idade, protocolo americano, colonoscopia, inclusive para homens, a partir de 45 anos fazer colônia, endoscopia, tá? E assim, sempre eu sou aquela chata. E aí, você já fez? Não, fez. O que é a pesquisa de sangue oculto? Nas fezes é o seguinte, existe uma... quando tem pólipo ou úlcera, alguma coisa sangrante no intestino, essa pesquisa de sangue oculto, ela dá uma ideia se tem positividade ou não para você pedir uma colônia. Aí, às vezes, aquela hipólise, gente, aumentou muito a taxa de câncer de intestino, de estômago, de uma maneira geral. Então, ficar atento não é uma coisa ruim, né? Aí, analisa as fezes, tem técnica. Antigamente, a gente tinha que ficar sem comer um tanto de coisa que tem cor e tudo. Hoje não, tem equipamentos que são mais modernos que dá para a gente perceber isso. Aqui tem alguns estudos falando assim, tem muitos estudos falando sobre os benefícios da reposição hormonal, relação de reposição hormonal com câncer de mama. Não existe uma relação direta, não existe. E vocês vão história familiar positiva, obesidade, tabagismo e etilismo. São esse meio, você pode ter até o gene, mas se você consegue controlar essas outras coisas, a sua chance de você ter saúde e não ter, e sempre faz a reposição hormonal, 6 em 6 meses vai fazer exame de mama. É enjoado isso, mas eu sou chata nisso, né? Sempre tem que estar esse controle. Existe até uma teoria de que quando nós somos adolescentes, os picos maiores de hormônios que a gente fica na vida é na adolescência. Ninguém ouve falar de câncer de mama em adolescência, raríssimo, né? A gente vai ter, todo mundo tem câncer no declínio desses hormônios, porque essa relação fica errada, e sem falar a exposição que nós estamos sempre sendo expostas a agentes que são oncogênicos. Alimentação, tem uma série de fatores também, e etilismo é uma delas. Eu bebo todo dia uma taça de vinho por conta do resveratrol. Não tem que pesar isso, porque isso cumulativamente, junto com o sobrepeso, não vai ser legal. Aí a gente está falando sobre os benefícios. Existia um mito de que, por exemplo, a reposição hormonal na mulher, se não fez até 50 anos, não se faz mais. Ou então, já tem 10, o ideal é começar no que a gente chama de janela de oportunidade, que são até 10 anos após a menopausa. Mas se não começou, aí o que a gente tem que pensar? Essa mulher ainda vai viver muitos anos nesse pós-período. Eu vou cruzar o braço, não vou fazer nada? Sendo que ela tem sintomas, sendo que tem uma série de coisas que a gente pode pesar. Então, a gente sempre tem que colocar na balança risco-benefício, fazer esse histórico familiar, conversarmos sobre isso, estilo de vida. Eu bato muito na tecla do estilo de vida. É super importante.
O hormônio é baixinho, ele não é uma coisa que vai, ele sozinho não vai. O que vai fazer o benefício na tua vida é o estilo de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre gestrinona, que é o tal do chip da beleza, que a Tati pediu para eu abordar. Alguém já ouviu falar em gestrinona, chip da beleza? Já usou. O que você achou, Gustavo? Eu sou suspeita. Eu não sou médica, né? Mas na minha cabeça eu sempre pensei diferente. Então, desde os 30 que eu não sou adepta de menstruação, então eu coloquei logo o DIU, usei DIU a vida toda. E depois que comecei a usar a gestrinona, né, a qualidade em relação ao DIU eu senti muito melhor. A resposta. Então, gestrinona é uma progesterona sintética que, assim, eu particularmente gosto muito de alguma, o paciente tem um perfil para isso. O que é o perfil? É um medicamento, ele é muito bom para paciente que tem hemorragia, paciente que tem mioma, que tem cólicas intensas, dores abdominais intensas, endometriose. É um remédio, é uma substância, mas que algumas mulheres se encaixam muito bem. Por quê? Porque ela é uma progesterona que ela tem a ação de testosterona. Só que a mulher que vai usá-la, ela tem que fazer exercício, ela tem que fechar a boca, porque senão ela engorda. E ele usado como remédio na dose certa, eu até trouxe para Manaus, de tanto que eu gosto em alguns casos específicos, a forma de uso vaginal. Porque a mulher na menopausa que se adaptou ao longo da vida com a gestrinona, a gente pode usar vaginal uma vez, doses pequenas, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Paciente que tem doença de Crohn, retocolite. Então, assim, eu sou suspeita porque tem uma indicação, mas o vaginal é interessante. Eu tenho pacientes que, às vezes, tem paciente que vive da beleza do corpo. Raquel, eu quero colocar um implante. Não coloca, tu vive do teu corpo da tua cara. Não vou colocar. Porque se você tiver efeito colateral, tira. Suspende o uso dele em forma de gel vaginal, é fácil. Implante não dá. Então tem que ter. E o médico, assim, tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito, eu sou usuária de gestrinona há muitos anos. Eu tive um câncer de tireoide com metástase traqueal, mediastinal, pulmonar, em 2004. Também peguei minha senha, voltei. Foram 3 cirurgias. Uma delas teve uma alteração, foi tipo uma parada, então eu tive uma alteração no hipotálamo, então eu também tive um diabetes insípidos, que é um diabetes neurológico. Meu problema sempre foram essas coisas glandulares. Eu tive diabetes insípidos, ele não tem nada a ver com açúcar. Aí tem que usar, eu tive que usar por um tempo o DDVP, que é um hormônio nasal, para regularizar o sódio. Então, assim, saúde para mim é uma decisão. Eu não tenho tireoide. Eu tenho sintomas de falta de tireoide. Não é brincadeira a pessoa que não funciona a tireoide fala assim, nossa, mas eu me sinto cansada por conta da tireoide. Não é brincadeira não, porque você tem que ter muito mais força de vontade do que uma pessoa que tem os hormônios. Você usa o hormônio é igual. Não é igual. Não é. Então você tem que ter um intestino para absorver direitinho, você tem que ter zinco, você tem que ter cobre, você tem que ter uma suplementação para trocar. O T4, que geralmente o que você toma é T4, ele tem que ser modificado em T3. E essa modificação é enzimática. Ela tem que estar tudo muito perfeito para acontecer. E nem sempre acontece. Aí o paciente está com sintomas de hipo, está cansado, está fadigado, e o hormônio está normal. Aí o médico está tudo normal. Não tem por que você está sentindo cansado. Tem. Só que aí a sua força de vontade tem que ser maior que a das outras pessoas para você manter o seu peso, manter regularidade, disciplina nos treinos, né? Então isso tudo faz diferença. A doença que a gente às vezes teve ou tem pode ser um fator amedrontador, mas também pode ser um fator modificador de mudanças e um estímulo de qualidade de vida. Você foi um exemplo lá, né, dessa mudança.
Gosto muito das moléculas. Hoje em dia eu trabalho muito com moléculas isomoleculares, cada vez mais. Gestrinona não é isomolecular, mas eu gosto na menopausa, porque algumas mulheres elas vão ficar bem usando essa gestrinona, porque faz um antagonismo uterino, tem endometriose, aí ela... E quem gostou da gestrinona parece um casamento assim, mesmo. Aqui a gente tem falando um pouquinho sobre ela. E ela foi introduzida, a gente era velha, em 1986. E esses tipos de, os efeitos colaterais, né? Acne, aumento de peso, retenção hídrica, às vezes a mulher fica aí mais irritada, mas assim, tudo é dose dependente. Por isso, assim, usar implante para todo mundo, não. Pode usar o gel vaginal, pode combinar o DIU com ela. Qual é o percentual das mulheres que têm uma noção de efeito colateral? Porque, por exemplo, eu não Então, sei. o que acontece? Você é o perfil, o médico ele tem que ter esse feeling para usar. Por exemplo, uma mulher que não faz atividade física, que está com síndrome metabólica, ela não vai ter benefício, e ela vai ficar mais retida. Ela pode ter um benefício na primeira vez que ela usou, e depois ela vai ficar com ódio. Então, para mim, a minha paciente, geralmente, eu penso assim, a longo prazo. E aí você tem que ver o biotipo, se ela está gordinha, se ela está com síndrome metabólica, não é o momento de usar e não é para aquela paciente. Gosta de comer e não assume que está comendo errado. Eu engordo, não sei por que eu estou engordando. Quantas vezes que a gente come de ansiedade, não sabe a quantidade que eu tenho, não é? Então tem que ter a paciente perfil, você era o perfil. É isso. Dúvidas, para mim, assim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Se tiver outras dúvidas, podem aqui, estou aqui para... A gente está falando que a gente acha melhor falar consulta.